Estamos no meio da carta sagrada de número 29, quando no trecho anterior o Alter Rebbe nos explicou que a alma no Gan Eden, no paraíso, no Olam Haba, ela finalmente vai ser capaz de atingir o nível de prazer elevadíssimo, de conectar-se à luz infinita e ilimitada de Deus, aquilo que é refletido na Torá, porque a Torá e Deus são uma coisa só. E como ele nos explicou, que no Gan Eden as almas irão compreender a fundo a parte mais profunda da Torá, e isso vai lhes causar um prazer imenso, uma satisfação imensa, como ele nos explicou que o prazer na realidade está acima da compreensão, e ele nos falou que esse prazer é oriundo não só da compreensão intelectual, mas de captar a divindade que existe na Torá, uma vez que a Torá está unificada perfeitamente com Deus, etc. E isso a alma vai captar no Gan Eden. Mas como nós vimos anteriormente, a alma só vai poder ter acesso a essa compreensão, a esse entendimento, a apreender esses conceitos e captá-los internamente, se ela está munida de vestimentas, e essas vestimentas espirituais, elas são produzidas pelas mitzvot. Que as mitzvot, elas expressam e representam a vontade de Deus. Como nós falamos, a vontade ainda é a parte externa. Primeiro a pessoa precisa obter essa parte externa superficial, a parte inferior, para depois poder chegar e atingir, arranhar algo também do prazer, que é superior, que é mais elevado, que está no âmago, no íntimo. Prossegue agora o Alter Rebbe, e ele vai nos dizer, também falando sobre o papel das mitzvot, e que elas representam não só a vestimenta para as almas, mas que elas desempenham também papéis adicionais nessa conexão da criatura com a luz divina superior. Prossegue nos falando, Vehine Ratzon Elyon Baruch Hu Mechune Venikra Befi Chachmei Haemet Beshem Keter Elyon. Ele nos fala que a vontade suprema de Deus, ela assim é chamada, assim é denominada pelos Chachmei Haemet, pelos sábios de verdade, os sábios da verdade, que isso indica, né, os mestres da Kabbalah. Os cabalistas chamam a vontade suprema de Deus Beshem Keter Elyon, da coroa superior. Quando se faz alusão a Keter, que se traduz como coroa, e aqui falando, por assim dizer, da coroa suprema, da coroa superior, Keter, que está acima da Sefirot, etc. Então, isso se refere a Ratzon Elyon, a vontade suprema de Deus. Na realidade, de forma mais específica, nos livros cabalísticos se traça uma distinção entre Hitzoniut HaKeter e Primiut HaKeter, a parte exterior do Keter, da coroa, e a parte interior. Se fala que a parte exterior representa a vontade divina, e a parte interior de Keter está associada ao prazer da divindade. Mas, de qualquer maneira, aqui ele ainda não entra nesses pormenores, ele nos fala que na linguagem cabalística, assim pelos mestres da Kabbalah, a vontade suprema de Deus é chamada, é referida como Keter Elyon, a coroa suprema, o Botarach Hamudeor, e na linguagem metafórica dos cabalistas se fala que nessa coroa existem 420 pilastras, 420 colunas de luz. Desculpe. Tarach, existem nela 620 colunas, 620 pilares de luz presentes. Por quê? Porque 620 é o valor numérico da palavra Keter. Em hebraico, Kaf vale 20, Taf vale 400 e Reish vale 600. Isso totaliza 620. E os nossos sábios dizem que a vontade divina é simbolizada, é chamada de Keter. E nesse Keter eles falam que dessa coroa emanam 620 colunas ou 620 pilares de luz. E ele começa a nos explicar qual o sentido, qual a função desses pilares, entre aspas, dessas colunas, o que elas representam, o que elas simbolizam. Então ele nos explica, Perush Derech Mashal,
tomando como exemplo os pilares, as colunas aqui embaixo nas nossas construções, como assim como a gente encontra em casas majestosas, casas enormes ou de pé direito alto, etc., que elas têm pilares, elas têm colunas, que essas colunas se erguem nitzavim baaretz, desde o solo, desde o chão, berosham mechubar batikra, e a sua ponta superior chega até o teto. Em outras palavras, o que são as colunas? As colunas, elas conectam o que há de mais baixo, o solo, o chão, com o que há de mais alto, que é o teto, a cobertura. Então, isso, no lado físico, ele começa a explicar a analogia disso, que isso significa em termos espirituais, o que isso representa nas esferas superiores, por que a vontade de Deus e a vontade que está expressa nas mitzvot, por que ela é chamada de Keter Elyon, a coroa superior, por que ela é chamada de coroa, e o que significa isso que o Zohar diz, que dessa coroa saem, se derivam 620 colunas, 620 pilares, o que significa esse exemplo dos pilares. Então, isso que o Alter Rebbe vai nos explicar em seguida. Exatamente dessa forma, seguindo essa analogia, tomando como exemplo, nós podemos entender algo também nas esferas superiores, Keter Elyon Baruch Hu, a coroa suprema da divindade bendita seja, Lemala Mibchinat Madregat Chokhmah, é aquilo que transcende todos os níveis mundanos, tudo aquilo que está no plano da criação, até as 10 sefirot, e até a sefirá mais elevada, até o atributo divino mais elevado de todos, que é o nível de Chokhmah. Assim como o ser humano, o Chokhmah está associado também à mente, é a fonte, o poder é a fonte e origem dos poderes intelectuais, que estão concentrados no cérebro, na cabeça. Mas na prática a gente vê que a coroa é colocada sobre a cabeça, acima da cabeça. Então ele nos diz também o conceito de Keter Elyon, da coroa suprema, é aquilo que se encontra acima dos atributos divinos, acima inclusive do nível elevadíssimo de Chokhmah, Behu Milashon Koteret. Por isso a coroa, em hebraico a palavra koteret, é aquilo que circunda, que cerca, que envolve, assim como a coroa circunda a cabeça da pessoa, da mesma maneira, se diz que coroa indica aquele nível transcendental superior, que ele envolve, cobre, circunda o próprio cérebro da cabeça, Shubechinat Chabad, com suas faculdades, com seus poderes, que seriam os poderes de Chokhmah Binah Dat, de sabedoria, entendimento, compreensão e conhecimento. De qualquer maneira, ele nos fala que assim como, tomando como analogia, como modelo, como exemplo o ser humano, a coroa se encontra acima da cabeça. Representa aquilo que está acima do intelecto, da mesma maneira nas sefirot divinas, nos atributos que Deus utiliza para irradiar energia vital para o mundo, através dos quais Ele rege o mundo, manda vida, energia vital e existência para todas as criaturas. O mais elevado de todos é Chokhmah, porém Keter é aquilo que transcende, que envolve, que cerca de forma superior, até mesmo a Sefirah, o atributo mais elevado de Chokhmah. E Keter representa o que, como nós dissemos, de acordo com o Zohar. Zohar diz que Keter contém e representa a vontade divina, a vontade que transcende todos os outros atributos. Ele nos diz que essa vontade de Deus, onde ela se manifesta, onde ela se apresenta, ele nos fala que Ratzon Zenit Labesh, essa vontade se revestiu, foi investida Betariag mitzvot a Torá, Vezain mitzvot de Rabanan, nas 613 mitzvot bíblicas. Nós sabemos que na Torá existem 613 mitzvot preceitos. Existem depois, além disso, 7 mitzvot de ordem rabínica. Somando, isso totaliza 620, que é o valor numérico da palavra Keter, coroa,
Isso faz alusão aos 620 pilares ou 620 colunas mencionadas no Zohar, que unem e conectam a terra, o solo, com o teto, com a altura mais elevada. Ele nos diz, essa vontade divina está expressa nas mitzvot, ou seja, está aqui embaixo, Sherubam kekulam hem mitzvot masiot, pois a maioria de todas as mitzvot são mitzvot que são realizadas na prática, através de atuação prática, envolvendo objetos físicos, materiais, etc. Ele nos fala que esse é o significado dos 620 pilares que vão do chão, porém chegam até o teto. Então ele nos diz, vão do chão, partem do chão, do solo. Isso significa que a vontade de Deus, que isso é o Keter, foi revestida em 613 preceitos da Torá e 7 de ordem rabínica, que a maioria deles está envolvido com ação prática, ou seja, coisas bem terrestres. Isso significa que a vontade de Deus, ela sai, ela parte do cumprimento dessas mitzvot aqui embaixo, mas ela alcança até as alturas maiores, ela chega no nível mais elevado de Keter. Portanto, as mitzvot são aquilo que une, que é como a ponte, é o canal de ligação que vincula a vontade suprema de Deus, que isso seria, no exemplo, o teto, com o solo, com os níveis mais baixos, terrestres inferiores, que é o cumprimento das mitzvot de forma prática nesse mundo. Ele nos diz, por mais que nós encontramos na Torá algumas mitzvot que não se cumpre fazendo alguma coisa, mas apenas falando, como a recitação do Shema Israel, por exemplo, ou a recitação da bênção depois da refeição com pão, etc. Mas ele nos fala, vegam atluyot bedibur, mesmo aquelas mitzvot que dependem da fala, que a maneira de cumpri-las é articulando verbalmente alguma coisa, dizendo algo, porém ele nos ressalta, ele nos traz uma regra halakhica da lei judaica, Hakai Malan. Sim, foi estabelecido na Halakha que existe um princípio de Akimatz Fatav Hevemase, que o movimento dos lábios, o balbuciar dos lábios por parte da pessoa, isso em si já é considerado um ato, isso tem um poder de ação. Por isso, de fato, essas mitzvot verbais, não basta a pessoa ler apenas visualizando o texto, por mais que ela se concentre e etc. A pessoa tem que dizer e pronunciar, porque ao dizer e pronunciar, o próprio movimentar dos lábios é considerado uma ação. E mesmo aquelas mitzvot que parecem mais espirituais, mais abstratas, que elas dependem mais do pensamento ou do coração, como a mitzvah de amar a Deus, de temer, reverenciar a Deus, etc. Porém, ele nos diz, elas também estão ligadas com o chão, né? Pé no chão, elas estão ligadas com terra firme. Por quê? Porque mesmo essas mitzvot de cunho emocional, mais espiritual, por quem elas são cumpridas e por quem elas são realizadas? Por seres humanos de carne e osso que vivem aqui nesse mundo terrestre. A mitzvah nitna la'adam hagashmi she'ba'olam hazeh dafka. Essas mitzvot foram dadas, foram entregues exatamente, unicamente para o ser humano. Quem deve cumpri-las? A quem foi prescrito cumprir essas mitzvot? Ao ser humano físico que se encontra nesse mundo terrestre aqui embaixo, especificamente exatamente isso. Portanto, essas mitzvot, por mais espirituais, abstratas que sejam, ligadas ao pensamento, ao sentimento da pessoa, mas no final das contas quem cumpre é o homem que está com os pés no chão, vivendo aqui nesse plano terrestre, nesse âmbito físico material. Justamente esse ser humano, e aqui ele nos diz mais, que as mitzvot desceram até um ponto tão baixo, tão inferior, que elas foram dadas para um ser humano aqui que é dotado de livre-arbítrio, que ele pode escolher, inclusive, fazer o contrário, contrariar a vontade de Deus, descumprindo a mitzvah, desobedecendo a mitzvah, ou até transgredindo uma proibição divina. Isso indica o nível baixo até onde chegaram as mitzvot. Então isso foi dado, o cumprimento das mitzvot para o ser humano aqui embaixo, Sheu Bal Bechirá, que ele é dotado de escolha de arbítrio, Lehatot, Levavot, Letov, Vechulei. Ele pode conduzir, inclinar o seu coração para o bem, fazendo a escolha positiva. O Deus nos livre, ele também pode escolher o contrário.
Isso indica até que ponto as mitzvot baixaram a um nível inferior, próximo do nosso campo físico, material, corpóreo. O que não ocorre não se aplica na alma desincorporada. A alma, quando ela está desassociada do corpo, ela não precisa ser ordenada a isso, não precisa ordenar a alma, tenha amor a Deus ou reverência, porque de forma natural e espontânea ela já tem. Para quem foi dada essa mitzvah? Para a alma quando se encontra dentro aqui do corpo. Então essa é a definição de mitzvah, uma ordem divina, onde ela se aplica somente quando a pessoa tinha e tem arbítrio para optar por uma outra alternativa, por algo distinto ou até contrário. Portanto, ele nos diz que todo o conceito de mitzvah está ligado apenas, então somente a alma, quando se encontra no plano inferior, revestida do corpo físico, e daí adotada de livre-arbítrio, etc. O que ele quer nos dizer com isso é portanto, ele quer nos explicar com isso que as mitzvot se constituem como naqueles pilares, naquelas colunas que nós tomamos como exemplo, que elas chegam da altura máxima, elas estão presas, ligadas ao teto. Isso significa, a simbologia disso é Ratzon Elyon Baruch Hu, que a origem, o que contém essas mitzvot é algo de elevadíssimo, é algo que é derivado oriundo, elas expressam a vontade suprema de Deus. Mas essas mitzvot baixam até esse mundo, elas vêm e descem até esse plano inferior, onde se encontra o ser humano físico, a alma incorporada, etc. Elas descendem, chegam até esse mundo materialista que nós nos encontramos. Nos acrescenta o Alter Rebbe algo mais, ou seja, até agora ele enfatizou uma via de conduta dessas colunas, ou seja, aquilo que, por assim dizer, as colunas trazem de cima para baixo. De cima elas trazem a vontade suprema de Deus, de forma que a vontade desce, se materializa e chega até o nosso mundo na sua forma física, na sua forma material, que possibilita a gente lidar, e ter algum alcance à vontade divina suprema. Mas ele nos fala, existe o outro caminho, a outra rota também, o que vem de baixo para cima, na própria coluna. Então isso que ele nos acrescenta agora, ven al derech mashal kmo amudim chalulim, shemakifim umalbishim nishmat adam o rucho o nafsho keshemekayem hamitzvot. Ele nos fala, imaginem só, se nós tivéssemos colunas grossas, grandes, grandiosas, mas muito grandes, mas que essas colunas fossem ocas e no seu interior houvesse uma escada em espiral dentro dessas colunas. Ou seja, existem essas colunas, que elas ligam o teto ao solo, o chão ao teto, mas dentro dessas colunas também há uma escada espiral que permite alguém subir, alguém que se encontra lá embaixo, que se encontra lá no chão, no solo, que ele possa subir e atingir a altura maior do teto. Então ele nos diz, tomando isso como analogia, como exemplo, se a gente imaginar então essas colunas como ocas, shemakifin umalbishim nishmat adam rucho o nafsho, mas elas envolvem e revestem a alma da pessoa em todos os aspectos da sua espiritualidade, seja a sua neshama, o seu ruach ou o seu nefesh, que shemekayem mitzvot. Quando uma pessoa está cumprindo as mitzvot aqui embaixo, e só aqui embaixo que dá para cumprir as mitzvot, então esse poder contido nas mitzvot, essa expressão da vontade divina suprema, se manifesta, envolve e reveste todos os aspectos da espiritualidade da alma
da pessoa que está cumprindo essa mitzvah. Isso permite aquela alma, aquela pessoa subir pela escada, a escada oculta dentro dessas colunas gigantescas, não é? Então isso permite essa pessoa subir, sair do piso térreo, do chão, e galgar as alturas, chegando até o teto. Através dessas colunas no seu interior, a alma sobe e se eleva, Olim, Nefesh, Ruach, Neshama Shelo, tem uma ascensão, tem uma elevação, todos os aspectos da sua espiritualidade, seu Nefesh, seu Ruach, sua Neshama, Adruma Malot, podendo chegar até as alturas superiores, Litzror, Bitzror, Achaim et Hashem, e lá se agarrar, lá se atar, se vincular, laçando, por assim dizer, não é? se laçando, se prendendo ao nó da vida, aquilo que é a fonte da vida, é Hashem, que é a própria divindade. Isso é aquele que está lá no teto, maneira de dizer. Perush, ou seja, Liot Srurot Melubashot Beora Keter Uratzon Elion Baruch Hu, através do cumprimento das mitzvot, as almas podem ter e têm de fato uma ascensão e elevação, e elas vão subindo, crescendo e evoluindo de forma tal que elas possam se vincular, possam se atar e possam estar revestidas da luz divina suprema, que é aquela luz expressa em Keter, que Keter, por sua vez, reflete a vontade divina superior. Então a alma, que através do cumprimento das mitzvot, ela se eleva, ela pode se elevar na sua espiritualidade, ela pode subir por intermédio dessa coluna oca que tem essa escada dentro dela, ela pode subir e se elevar até chegar à altura máxima, até chegar, encostar em Keter, na vontade divina. E com isso ela vai se munindo da roupagem necessária para poder usufruir e chegar depois não só à vontade, mas também ao prazer da divindade, que é um nível mais elevado e transcendental. Mas através dessas vestimentas, através dessa roupagem, no final as almas poderão chegar também a ver e contemplar o deleite e o prazer divino, infinito e ilimitado, que está acima até da vontade, que é a parte mais profunda, interna e elevada, ou aquela sede prazerosa, aquela sede insaciável de um prazer que nunca se esgota, pelo contrário, cada vez aumenta mais o desejo, etc. Que isso é algo que transcende até a vontade de Deus, a vontade divina que está expressa em Keter. Isso é algo mais transcendental, acima do próprio Keter. E isso representa, como nós dissemos, a parte mais íntima, a parte interior, a parte mais profunda, a parte mais elevada que há nessa luz divina infinita. Portanto, aqui ele nos explica que além desse aspecto que nós encontramos nas mitzvot, que as mitzvot possibilitam atrair raios, reflexos da luz divina infinita, proveniente da vontade de Deus, que está concentrada, manifesta em Keter, atrair isso até aqui embaixo, como a coluna vem desde o teto e chega até o piso, até o chão. Mas além desse papel, nós vimos que as mitzvot têm também uma outra propriedade, ou seja, que as mitzvot também permitem e habilitam a alma a subir através dessas colunas, a se erguer e se elevar, a ponto que a alma também atinja o teto, atinja as alturas superiores e se agarre, se prenda, se amarre naquilo que é o laço da vida, que é a fonte da divindade, aquilo da fonte da luz divina que está expresso em Keter. Mais do que isso, ele nos diz que isso acaba servindo como de um trampolim, por intermédio disso a pessoa vai chegar, a alma vai chegar também a poder contemplar o prazer divino, superando não só a vontade, que ainda é o lado externo comparado com o prazer, mas transcendendo isso, chegar até Primiut Keter, a parte mais profunda interior, que denota o prazer da luz divina emitido por ela. Portanto, aqui o Alter Rebbe nos traz em parênteses uma colocação
Um detalhe, ele nos diz, por mais que nós encontramos explicado numa outra parte, em outras citações, nós encontramos citações na Kabbalah que dizem, expressam que as mitzvot refletem a parte mais profunda da vontade suprema de Deus. Aqui nós estamos falando, enfatizando, que a vontade reflete apenas a parte mais externa e superficial, em contraste com o prazer, que representa a parte interior e elevada. Então ele nos esclarece, é algo conhecido e sabido de todos os conhecedores da parte mística da Torá, chamada Chokhmah Nistarah, a parte e a sabedoria oculta da Torá. Ribui Bechinot Madregot, é sabido que existem múltiplos níveis e categorias. Quando se descreve, quando se fala na parte interior, na parte superficial, na parte mais elevada ou mais baixa, depende em relação a que está se dizendo e em que nível nós estamos aplicando aquilo que está sendo dito, porque existem inúmeros níveis e categorias sheyesh bekol bechinah madregah mimadregot hakdusha, que estão presentes em cada um dos níveis e categorias no campo da Kedushá, da santidade. Então, cada um desses níveis também tem subníveis e subcategorias, etc. Kama bechinot panim lepanim, kama bechinot achoraim lachoraim leinket. Ou seja, quando nós falamos de panim, semblante, e semblante indica também o interior, pnim, pnimiut. Então, quando nós falamos de algo que vai ou se aplica de semblante a semblante, não é, de interior a interior, ou aquilo que ele nos diz que existem numerosos aspectos daquilo que se fala de face a face, enquanto que há outros numerosos aspectos daquilo que se fala que é a parte exterior em relação à parte exterior, e tudo depende do referencial, mas existem tantos níveis. Então ele nos diz que aquilo que nós encontramos numa outra citação, que as mitzvot são chamadas de primiut ratzon, da parte mais interna da vontade, isso está se referindo aos níveis abaixo dela. Ou seja, quando keter, a vontade, se refere aos níveis abaixo dela, como Chokhmah, outros mais, então isso é chamado de primiut, isso é chamado da parte mais interna, mais profunda. Porém, quando comparado à verdadeira essência, Keter, etc., em relação ao prazer, então de fato as mitzvot ainda representam a parte externa e superficial que está associada à vontade e ainda não chega ao nível mais elevado que seria o prazer. E aqui ele nos faz mais um esclarecimento ainda que se faz necessário, que no início da carta nós trouxemos dos escritos do Arizal, que uma alma tem que descer, tem que se reencarnar até cumprir as 613 mitzvot para completar o número de vestimentas e roupagens que ela necessita para poder ter acesso a esse nível elevadíssimo e captar do prazer divino. 613 preceitos, 248 são positivos, 365 proibitivos, e eles equivalem aos 248 chamados órgãos da alma, ou 365 tendões, enfim, ou seja, a alma também é constituída de 613 partes. Aparentemente, como isso coaduna e combina com o que a gente falou aqui, que existem 620 colunas de luz, 620 pilares de luz, etc. Então ele nos esclarece que isso é algo técnico, Vehinezain mitzvot de Rabbanan, o que completa 620 são 7 mitzvot de ordem rabínica. E ele nos diz que Einam nechshavot mitzvot bifnei atzman, mas essas 7 mitzvot de ordem rabínica não são considerados preceitos per si, a parte, She'arek var nemar lo tosef, porque consta na Torá, uma proibição na Torá, você não deve acrescentar nenhuma mitzvah em relação às mitzvot da Torá. Então, esses preceitos de ordem rabínica, na verdade, ele nos diz que, no fundo, eles são ramificações e derivações de preceitos que já existem na Torá. Eles saem, se derivam e se propagam, benimshachot mi mitzvot da Torá, de preceitos que já existem na Torá, o klulot bahen, e, na verdade, já estão abrangidos dentro deles, bemispar tariag, no número de 613, lealbish tariag bechinot, vekochot shebeneran adam,
que vem revestir os 613 partes da alma da pessoa. Portanto, o número de 620 é só um adendo técnico para se falar das 7 mitzvot de ordem rabínica, mas na realidade o número consistente, o número básico, o número essencial é de 613, porque nesse número de 613 da Torá já estão contidas também as 7 mitzvot de ordem rabínica.